pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre OEA. E para falar sobre este assunto nós vamos ter a participação especial do Lucas Vidal, diretor comercial na Interlink Cargo, empresa que recebeu a certificação OEA neste mês. Lucas, te agradeço imensamente pela oportunidade e por estar aqui com a gente em mais um vídeo aqui do canal, falando agora sobre esta certificação tão importante e acredito que muito comemorada também. Com certeza. Então vamos começar falando assim, Lucas, como foi o processo de certificação? Quanto tempo? Como que foi assim essa dinâmica dentro da empresa? Conta um pouquinho pra gente. Claro, obrigado, Sheila, mais uma vez por estar junto com você aqui. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É um prazer poder falar da certificação OEA. É um projeto que aqui na Interlink a gente começou há alguns anos atrás. A gente começou a fazer todo o processo em 2021. Então, em 2021 a gente analisou o escopo da certificação e o que era necessário para se certificar e a partir de então a gente começou uma série de iniciativas para culminar hoje na certificação. Em relação aos tempos, né, a gente protocolou a solicitação de certificação em junho do ano passado. Então, a Receita hoje tem uma demanda grande de empresas querendo se certificar, existem diferentes níveis de certificação. Então, hoje tem a certificação do transportador, mas tem também para o agente de carga, tem para o exportador e tem para o importador. Então, muitas empresas têm demandado, eles não conseguem dar vazão, né, a todas ao mesmo tempo, e a gente conseguiu agora, em setembro, receber a nossa auditoria final, né? Vem um auditor presencial na empresa fazer a auditoria e a gente recebeu aí essa ótima notícia. Então, transcorreram 1 ano e 3 meses desde a nossa protocolação, mas também desde o nosso início se passaram aí um pouco mais de 2 anos, né? Então, um processo que exige de várias áreas, né? Uma coisa que a gente traz aqui, que a certificação não é só da operação ou só, né, da área da qualidade, mas envolve todas as áreas. Então, o que para a gente eu acho que foi fundamental foi o engajamento de toda a equipe para a gente conseguir essa certificação e ter uma cultura OEA. Porque a certificação é bem importante, mas o desafio, né, é algo que a gente traz muito aqui internamente, não é só obtê-la pela primeira vez, mas mantê-la, né, ter a cultura, seguir os procedimentos, ter um processo de melhoria contínua. Desde que a gente começou há 2 anos atrás, a gente melhorou vários processos que a gente foi identificando pontos de melhoria, pontos que a gente poderia de repente ajustar. Então, ao longo do tempo a gente vai analisando e a participação de todos, né, das diferentes áreas é super importante para isso, né? Nossa, trouxe um ponto aqui que eu vou querer reforçar nesse nosso vídeo de hoje, mas olhando então a parte do tempo, nós tivemos uma preparação. Primeiro, conhecer o programa, entender, é viável neste momento, o que impacta, né? Enfim, conhecer, se apropriar dessas informações. Entendido isso, então começou o processo lá em 2021, entendido isso, em 2022 vocês entraram então com o pedido e agora em 2023, passado um pouco mais de um ano e 3 meses, né? Do pedido do protocolo, então a empresa recebeu a visita e esta grata notícia, essa feliz notícia então de estar devidamente atendendo todos os pontos e com isso poder ser certificada, né? Interessante. Então foram 2 anos, isso é importante a gente observar, 2 anos de construção, Sim. de adaptações,
de revisões de processo, de investimento também. E eu te pergunto, porque é um trabalho de longo prazo, né? São 2 anos trabalhando nesse movimento. Vocês fizeram este processo todo sozinhos, como conhecimento e expertise da companhia, da empresa, ou vocês contaram com uma orientação de uma consultoria para guiar neste caminho? Não, ótimo ponto, assim, Sheila. A gente contratou uma consultoria externa para nos apoiar nesse processo, né? Eu recomendo, porque auxilia a entender alguns pontos da normativa, algumas questões específicas do programa. Então, uma consultoria que conheça o procedimento auxilia. Né? A gente foi além, né? A gente contratou a consultoria e no final a gente fez uma auditoria com eles para se preparar para a auditoria final. Então, é bem importante ter esse trabalho prévio para que quando tem a auditoria, né, final da Receita, a gente conhece todos os processos, está muito claro, então o processo flui muito bem e está bem documentado, né? E eu acho que um ponto que foi um grande aprendizado para a gente, assim, compartilho com todos, não precisa estar os processos 100%. E a gente foi fazendo os ajustes ao longo do processo. Tanto que, desde que a gente protocolou até a auditoria final, transcorreram 1 ano e 3 meses. A gente foi atualizando o nosso procedimento nesse período. Então, às vezes, a empresa pode pensar, não, para entrar no OEA, eu tenho que estar com toda a documentação pronta. Tu pode ir atualizando ao longo do tempo e melhorando os teus procedimentos, né? Isso é bem importante porque tu consegue ir construindo ao longo do processo, né? E te ganha tempo. Porque se tu esperar tudo terminar, vai ser muito mais moroso e às vezes até cansativo para quem está construindo, né, a certificação. Concordo contigo e também contribui com outra fala que tu trouxe antes, porque quando a gente fala da certificação OEA, muitas vezes a gente acaba reduzindo essa certificação pensando somente na operação de importação e exportação. E a ferramenta, essa certificação OEA, ela é maior, é muito maior para a empresa, para as empresas que são certificadas. Porque ela traz uma validação e uma orientação também de governança, de gestão da empresa. Sim. Foi bem um ponto que você trouxe, né? O quanto todos os setores tiveram que ser envolvidos, porque é necessário que todos estejam conscientes daquele processo, que participem daquele processo, e a empresa ela vai na construção revendo as suas operações, melhorando, adequando, trazendo mais controle, né? Tudo isso, e quem ganha no final é a operação, a empresa como um todo. Então, enquanto ela é uma certificação que traduz para o mercado também, que a empresa certificada, ela tem essa governança, né? Essa gestão de todos os seus processos e de toda a sua equipe também. Claro, perfeito. E disseminar a cultura é super importante, né? Então, a gente faz uma série de treinamentos aqui para disseminar a cultura OEA, os procedimentos. Então, isso a gente vai construindo, né, tijolinho por tijolinho, e a gente conseguiu, né, combinar a certificação. Então, para chegar até aqui também, a gente fez uma série de investimentos, né? A gente teve que fazer a adequação da nossa estrutura, seja com controle de acesso, monitoramento por câmeras, processos de checklist em todas as fronteiras que a gente opera. Então, isso, né, terminou em uma série de investimentos aqui para a gente poder ter essa segurança na cadeia logística, né? Porque a certificação, ela é, como a gente estava comentando no início, ela não tange só o transportador, mas há vários intervenientes da cadeia logística. E essa é a grande proposta da Receita Federal. Então, cada vez mais os parceiros vão estar certificados e isso vai dar muita
muito mais segurança no processo. Né? O transportador, o exportador, o importador. Então, todo mundo juntos vai fornecer essa segurança na operação como um todo. Né? Por isso que a gente entende que a certificação OEA vai ser um divisor de águas, né? Vai ser algo muito determinante em futuras escolhas de parceiros, né? Futuras escolhas de parceiros comerciais para as empresas. Né? Eu concordo contigo e gosto, até tomei nota aqui dessa palavra, né? A cultura. E é bem isso, né? Uma cultura OEA. E as empresas intervenientes vão obtendo essa certificação e, naturalmente, se você é uma empresa certificada, você vai buscar parceiros certificados. Então, isso também faz com que essa segurança da operação como um todo e esse divisor de águas naturalmente vai acabar acontecendo. Perfeito. Hoje a gente está num grupo seleto, que são menos de 100 transportadores que estão homologados, né, como operador econômico autorizado. Então, é um grupo muito seleto de empresas. Hoje tem, entre exportadores e importadores, cerca de 300 empresas no Brasil. Então, ainda é um grupo muito pequeno, mas com certeza, ao longo do tempo, esse número vai se expandir e a cadeia vai ficar muito mais robusta, né? Agora, deixa eu te perguntar também, essa certificação de operador econômico autorizado, a certificação OEA, ela se tornou um assunto interno da empresa, um desejo interno da empresa, ou ele foi mais provocado ir atrás dessa certificação por uma solicitação dos clientes, por exemplo? Então, vocês foram mais por vontade própria ou porque o mercado acabou empurrando para olhar essa certificação? Não, ótima pergunta, Sheila. Assim, hoje a gente já vê mais demandas de clientes exigindo o parceiro OEA, mas há 2 anos atrás não era algo ainda tão presente no mercado. Então, quando a gente iniciou o projeto OEA, foi muito mais uma iniciativa nossa, né, da presidência da empresa, que vislumbrou a certificação OEA como algo que vai ter uma presença muito presente no mercado internacional. Né? Uma certificação que em breve deve ser algo mandatório nos processos. Né? Então, teve essa visão e aí a gente começou a construir o processo. Né? Mas, hoje a gente já vê que tem empresas que, no processo de bid, tem lá pré-requisito OEA. Né? Seja porque já se certificou ou está em processo. Então, lá atrás, né, a gente teve essa visão e conseguiu saltar na frente. Né? Como comentei, hoje é um grupo ainda muito pequeno de empresas que estão certificadas como transportadores homologados OEA, mas a gente imagina aí que em breve vai ser algo muito importante, principalmente para grandes empresas com fluxo, né, recorrente, multinacionais, então vai ser bem importante. Né? E o que vocês entendem que vai mudar a partir de agora? Primeiro a gente teve que adequar a nossa operação, né? Então desde então a gente vem adequando a nossa operação para atender o formato OEA. Hoje a gente já está, né, nesse formato e aderente ao processo, mas o que a gente vai perceber, eu acho que ao longo dos próximos meses, é uma mudança no processo aduaneiro. Cada vez mais as concessionárias com a Receita Federal vai ter tratamentos diferenciados para os parceiros OEA. Isso é algo que está começando ainda, não está 100%, mas a gente tem essas conversas, né, junto com a BTI, órgãos, né, e fóruns que a gente participa, em que vai começar a ter uma mudança para se ligar o que é OEA e o que não é OEA. Hoje a Receita já traz uma estatística que quem é
O EA tem um índice de canal vermelho muito menor, né? A gente pode até consultar no site do próprio programa OEA, mas é um índice que, por exemplo, o canal vermelho cai de 3% para 1%. Então isso dá celeridade no processo, né? Reduz custo, então é um processo muito mais robusto, né? Mas deve entrar mais ações nos próximos meses com o programa também tendo mais robustez. Além disso, o que a gente deve perceber é um aprimoramento do programa pela própria Receita Federal. Então, recentemente saiu uma portaria, né, teve algumas mudanças no programa, deve entrar melhorias no programa que vão ser regulamentadas aí nos próximos meses. Então, a própria Receita deve também aprimorar conforme o programa vai evoluindo e quem está homologado vai ter que fazer, né, a adequação, a melhoria contínua, né, que faz parte do processo. Uma vez homologado o EA, não está homologado para a vida toda, né, tem o desafio de manter a certificação, existe a certificação pela Receita, então é uma preocupação contínua, né? E necessária, né? Exatamente, 2 anos passando por todo este trabalho, este projeto, e não é para perder, né, a certificação. O objetivo de forma alguma é esse, sim, obter a certificação e continuar validando ela no mercado, né, a cada período de tempo, se mantendo bastante adequado. Aqui no canal nós temos outros vídeos já falando sobre a certificação de operador econômico autorizado. E é interessante, fica aqui o convite para todos acessar essa playlist. Este nosso conteúdo, este nosso vídeo também vai ficar disponível naquela playlist, onde a gente traz outros intervenientes. E é interessante, Lucas, que a abordagem que vocês trazem às empresas certificadas, ela é muito similar na questão da padronização interna, de revisitar o serviço, de buscar essas melhorias, de envolver toda a equipe, de entender e divulgar a certificação OEA mesmo como cultura da empresa e não somente uma certificação, não, isso precisa virar no dia a dia, estar no DNA de quem está ali operando, né? Então, o quanto é importante e o reflexo também que acaba gerando, trazendo um ponto que nós falamos, de quem é certificado buscar um parceiro certificado. Sim. Porque todo este tempo, este trabalho, este investimento financeiro também, claro, que é importante e que acontece, né? Essa certificação, ela não vai acontecer sem ter também o investimento financeiro da empresa, justamente porque precisa revisitar, né, as suas áreas e as suas operações. Fazendo todo este processo, como não buscar um parceiro que também é certificado, né? Então, isso se torna natural no mercado. Então, fica aqui o convite para acessar os outros vídeos, entender os outros processos que estão acontecendo, que aconteceram com as empresas, para compreender melhor e, por que não, trazer isso também para a sua empresa, né? A sua empresa é atuante no mercado externo, trabalha com essas operações, entender o quanto essa certificação vai trazer essa gestão, né, mais alinhada também para a operação e assim ganhar. Porque este ponto que você trouxe agora, Lucas, o quanto foi importante ao conversar e ao entrevistar uma empresa que é importadora e exportadora, este ponto da redução de custos e da redução dos prazos. Há um investimento que ele retorna para a empresa num período até não longo de tempo, porque a celeridade no processo, ela se torna um ganho muito grande, tanto em agilidade, mas quanto na redução de custos. Por exemplo, é menos tempo aquela mercadoria armazenada, o processo se torna fluido, e essa fluidez também faz com que o custo operacional diminua, né? Não, perfeito, assim,
Imagina o impacto, né, com um grande exportador que trabalha com várias fronteiras, diferentes modais. Então, assim, olhando, né, valor exportado, isso tem um ganho significativo, né? E um ponto que eu queria trazer também aqui para o pessoal é o convite, assim, de se quiser trocar alguma experiência, aprofundar, a gente está à disposição. Quando a gente começou essa caminhada, a gente falou com várias empresas, trocou experiências, a gente entende que é novo para muitos também, né? A consultoria sempre ajuda, mas assim, quer conversar com quem já passou por isso, quer trocar uma experiência, eu acho super válido. Então, se você está querendo iniciar esse projeto, conta conosco, a gente está de portas abertas para aprofundar um pouco mais como é que foi o tema, né, os desafios. Então é bem importante, acho que o nosso intuito aqui é ter uma cadeia logística segura. Né? Quem está fazendo a coisa certa tem que disseminar isso, né, e fortalecer a cadeia. Então, contem conosco, é um prazer poder falar sobre a OEA, a gente está muito feliz, foi muito comemorado e poder disseminar esse conhecimento. Que legal. Lucas, novamente eu quero te agradecer pelo tempo, agradecer por trabalharmos e falarmos sobre este assunto, que é um assunto tão importante, e parabenizar novamente a Interlink Cargo, então, pela certificação de operador econômico autorizado. Obrigado. E que a gente consiga, com essa nossa fala, com esse nosso vídeo, com essa nossa transparência e trazer o assunto com essa propriedade também e nos colocar abertos, como você acabou de se colocar aberto, que a gente consiga assim fazer com que este assunto se torne mais interessante, atrativo para o maior número de empresas e que todos possam aproveitar essa certificação, aproveitar este momento rico também, que é o de aprender e de revisitar os seus processos internos para obter a certificação e assim não perder também oportunidades no mercado. Com certeza. Obrigado, senhora. Muito obrigada a todos vocês. Um agradecimento muito especial por terem ficado até o finalzinho deste vídeo e espero todos vocês no nosso próximo conteúdo. Um grande abraço e tchau!